Boa noite, irmãos. Nós vamos ouvir a palavra de Deus e um assunto importante que eu quero trazer para os irmãos com relação ao seu jeito de ser. O seu jeito de ser. Às vezes algumas pessoas dizem: pastor, é o meu jeito. Ou outras pessoas ainda dizem, algumas pessoas ainda falam, não é? Será que Deus pode usar o meu jeito? De quarta-feira nós temos estudado sobre temperamentos, e nessa quarta-feira inclusive nós vamos falar sobre aquele temperamento difícil, né? O colérico. Os coléricos podem amar? Então o texto será como nós podemos, mesmo sendo coléricos, agradar a Deus, e também como você pode sobreviver a um colérico. Tudo quarta-feira, tá bom? Então nós poderemos ouvir na quarta esse estudo. E pensando sobre isso, mesmo que você não tenha estado conosco nos estudos de quarta-feira, eu quero falar sobre alguma coisa com relação ao seu jeito, porque Deus, Ele formou a cada criatura de uma forma muito especial, para fins especiais. Então, por exemplo, traçando um paralelo com relação aos animais, você percebe que cada bichinho tem um jeito diferente. Se você, por exemplo, assistir ao Animal Planet, você vai ver lá na Austrália que tem um bichinho que pula. São os cangurus. É interessante, irmãos. Os cangurus, eles saltam, outros eles escavam, tatu, topeira. Você percebe que alguns nadam. Eu não estou falando só de peixe. Você já viu como que a onça pintada é uma das melhores nadadoras que existe? Então temos alguns que voam. Sabia? Tem até que morcego, que é um mamífero e voa. Enfim, você fazendo essa comparação, você começa a perceber que existe uma grande diversidade, né? Existe cada um destes exemplos. Nós vimos que Deus, Ele dá muito valor a essa diferença, a essa diversidade. Cada um tem a sua função, cada um participa e inclui nesse ecossistema que nós temos na natureza, e formando assim uma união em que um depende do outro. E da mesma forma assim acontece com os homens, com cada um de nós. Cada um de nós foi moldado ou feito com peculiaridades, de um jeitinho especial. Cada um de nós foi criado de um jeito determinado para fazer ou para realizar algumas tarefas. O que eu gostaria de trazer aqui essa noite é que nós existimos com um propósito, para servir a Deus. E muitas vezes nós estamos com a nossa mente um pouco confusa, contaminada, porque a ideia natural é que o mundo age como se nós fôssemos criados exclusivamente para sermos servidos. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia, ela comprova que o homem foi feito de uma forma peculiar por Deus, para que nós possamos adorá-lo, servi-lo. Eu leio para você, por exemplo, Efésios capítulo 2, verso 10. No texto aos Efésios capítulo 2, verso 10 diz: porque somos criação de Deus. Deixa eu acrescentar um detalhe aqui nesse versículo 10 do capítulo 2 de Efésios. Nós encontramos em algumas versões que está escrito assim: porque somos poema de Deus. Não sei se a sua versão aí da sua Bíblia está escrito isso, mas na maioria das versões está escrito exatamente: somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes da criação para que nós a praticássemos. A palavra que nós vimos em algumas versões de poema de Deus vem de uma palavra
ligada à palavra criação, que tem uma ligação com uma outra palavra que significa manufatura. Já viu? Alguns produtos são manufaturados, ou seja, são produtos que são feitos à mão. Então é como se a palavra de Deus estivesse nos indicando que cada um de nós foi feito à mão, como que uma obra de arte. Você não foi feito numa linha de produção, numa linha de montagem em massa, sem ter sido antes objeto de Deus, de exclusiva atenção de Deus, uma obra-prima do Criador, feito, como se usa muito por aí, sob medida. Deus, Ele colocou a sua existência realmente para que você pudesse contribuir com um dos principais projetos de Deus, que é adorá-lo, servi-lo, glorificá-lo. E eu digo, por fim, Deus não cria porcarias. No Salmo 139, versículo 13 e 14, diz assim, Salmo 139, verso 13: Tu fizeste tudo com delicadeza, as partes mais íntimas do meu corpo as unistes no ventre da minha mãe. Obrigado por teres me feito de maneira tão maravilhosa, complexa. O seu trabalho é maravilhoso. Salmo 139, 13 e 14. Diante disso, eu gostaria que nessa noite você refletisse um pouco comigo na sua própria vida, que você pudesse olhar para si mesmo de uma perspectiva de Deus, pudesse olhar para bem fundo do seu coração e enxergar como Deus te enxerga. Ele deseja usar aquilo que você é, capacitar você ainda mais para que você faça tudo aquilo que Ele deseja que você faça com sua vida. Só assim você vai entender a proposta que Deus tem para a sua existência. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para você, desde o momento em que você vem sendo formado, desde o momento em que Deus criou você no ventre da sua mãe, como você pode fazer para servi-lo, para agradá-lo da melhor maneira possível. E você vai se surpreender da forma e das coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, para descobrir o jeito que Deus quer usar você, em primeiro lugar, você primeiro precisa perceber as opções que existem no seu coração. Você sabia que o seu coração é como se fosse um enorme cardápio de opções? Quando você vai em uma churrascaria, quando você vai em um restaurante e você abre aquele cardápio, é bom quando tem opções, né? Você fala, às vezes a gente pergunta para a esposa, quer comer o quê? 99%, não sei, escolhe você, né? Aí quando você chega lá e fala assim, vamos comer sushi? Não. Vamos comer lanche? Não. Vamos comer churrasco? Vamos comer lanche? Também não estou com vontade, mas não era para eu escolher. Mas ainda bem que tem bastante opções, né? É bom, é ruim quando você vai num lugar e você não tem opções. O que tem? X salada e X tudo. Mas eu não quero lanche. Nós não temos opções. O nosso coração é como se fosse um cardápio enorme de opções. A Bíblia usa o termo coração para descrever um lote enorme de desejos, sonhos, interesses, afeições. Você viu quanta coisa tem no seu coração? Quantas opções você tem no seu coração de modo de vida, de sonhos, de desejos? Eu não conheço ninguém que diga, eu tenho um desejo só, eu só tenho um sonho. Não tem. Se você conversar mais com a pessoa, você vai ver que até para você chegar nesse sonho, realizar esses desejos, tem uma caminhada muito grande ainda pela frente. Em Provérbios, capítulo 27
Versículo 19 diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O nosso coração, ele determina por que você faz o que faz. O nosso coração, ele determina as coisas que você diz. O nosso coração, ele faz com que você se sinta como você se sente, agir da forma que você age. Fisicamente, você sabia que cada um de nós tem um batimento cardíaco único? Ninguém tem um ritmo cardíaco igual ao outro. Você já ouviu falar de impressão digital, né? Cada um tem uma impressão digital única. A íris, os olhos, o padrão da íris. Você sabia que a sua voz, ela é única? O tom da sua voz não é igual a de mais ninguém? Dessa mesma forma, o nosso Deus deu a cada um de nós um compasso espiritual único, que dispara quando nós pensamos em alguns assuntos. Você já ouviu alguém dizendo: o meu coração, ele queima por tal coisa, o meu coração, ele fica cheio quando se fala em tal assunto, eu gosto, meu coração se alegra quando nós estamos tratando sobre isso, ou quando eu estou em tal lugar. Quando você vai esquadrinhando o seu coração, você vai encontrando um cardápio de coisas que que você se apega, que você gosta, que você tem desejos. Quando você começar a servir a Deus em um lugar específico do seu coração, a sua vida vai se transformar. Quando você começar a servir a Deus e buscar exatamente aquilo que o seu coração está lhe dizendo, aquilo que o seu coração está queimando, aquilo que Deus colocou ali nesse cardápio tão grande de vontades, desejos e sonhos, quando você colocar isso nas mãos de Deus, você vai ter algumas reações na sua vida que são maravilhosas. Por exemplo, quando você começar a servir a Deus em uma área que o seu coração se aquece, queima, desejo realmente de estar fazendo isso, você vai fazer essas coisas com entusiasmo. Você percebe que todas as vezes que você faz alguma coisa que você gosta muito, você faz com entusiasmo? Você fala: puxa, eu gosto tanto de, deixa eu ver o que eu gosto, de comer churrasco. Aí, vamos num churrasco, vamos no Cruzeiro do Sul em Barreiros, aí eu pago, aí eu falo: estou sem vontade, não vou. Irmãos, eu te carrego no colo, eu vou pulando de alegria, eu vou soltando rojão. Por quê? Porque você foi exatamente naquilo que eu mais gosto. Entusiasmo. Quando você experimentar uma vida com Deus e colocar diante de Deus aquilo que te motiva, aquilo que te entusiasma, nada vai ser mais empolgante do que fazer isso para Deus. Você vai fazer isso, como eu disse, com grande alegria. Eu pergunto: você tem levantado todos os dias com muita motivação, com muito entusiasmo? Ou você tem levantado a cada manhã, o reloginho lá tocando 6:30, e você tem que se arrastar para conseguir desligar, arrastar para conseguir? Falta entusiasmo, não está no cardápio ali das coisas que você mais gosta de fazer, ir lá na firma, aguentar patrão. Mas aí quando você coloca estas coisas naquele cardápio, dentro do seu coração, como uma das coisas que você mais gosta, como por exemplo, falar do amor de Cristo para as pessoas que estão lá, tua mente muda, o entusiasmo aparece. Mais um dia que Deus está me dando para eu ser evangelista. Aí que está o entusiasmo, é que você não está procurando direito no cardápio do seu coração. Outra coisa que vai acontecer muito, se você focar nisso, é a eficiência. Entusiasmo e eficiência.
Todas as vezes que você faz alguma coisa que Deus preparou para você fazer, você faz e se torna bom nisso. A paixão leva à perfeição. Já viu aquelas pessoas que fazem aquelas estátuas de madeira? Parece até que é um ser humano, né? Aquelas pessoas que fazem aquelas esculturas no gelo. Aquelas pessoas, você acha que aquela pessoa está lá, vou ter que mexer com gelo de novo, nossa, vou ter que fazer a escultura de novo, não aguento mais essa vida, ia sair um treco todo assim, né? Não, ele ama aquilo que ele faz, e parece que só falta falar. Meus irmãos, não se conforme em apenas estar aqui, porque Deus tem mais para você, amém? Em vez disso, almeje uma vida melhor, servir a Deus de forma que possa exprimir o que você tem no seu coração. Se você olha ali no seu coração e diz, eu amo fazer isso e isso para Deus, você vai fazer com muita eficiência e você vai fazer com muito entusiasmo. Você só precisa procurar no cardápio do seu coração o que Deus quer para você. 2. Algo que você precisa para descobrir o seu jeito, o que você precisa para poder servir a Deus melhor, é assumir que as suas habilidades vêm de Deus. Romanos capítulo 12 verso 6 diz assim: Deus dá a cada um de nós habilidades para fazer determinadas coisas. Estou lendo numa outra versão, mas aí Romanos 12 verso 6, né? Deus dá a cada um de nós habilidades para fazermos, para realizarmos a sua obra. Eu quero dizer aqui algo muito simples, todos vão entender. Você nasceu com determinadas habilidades que foram dadas por Deus e que precisam ser descobertas para que você possa servir a Deus da melhor maneira possível. Você tem habilidades, você tem capacidades, você tem dons. Aí você pode estar até pensando, né? Eu já me peguei pensando nisso. Eu acho que eu não tenho habilidade nenhuma, acho que eu não sirvo para nada. Pois bem, para provar o contrário, entenda uma coisa. Você sabia que o seu cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatos? O cérebro humano, a mente humana pode lidar com 15 mil decisões por segundo. Não inventaram nenhum computador que consiga sobrepor isso. O seu olfato consegue distinguir 10 mil odores. Acredite, você possui um conjunto de habilidades. 2 verdades acerca das suas habilidades. Em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, 1 Coríntios 10, 31, eu vou ler numa versão aqui, você vai encontrar outra versão no telão. Quer vocês comam e bebam, ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você deve fazer aquilo que você é capaz para a glória de Deus. Somente você pode exatamente realizar algumas coisas. São habilidades únicas, são coisas que Deus colocou para você fazer. E isso acontece porque Deus, Ele deu algumas habilidades singulares. Você possui, se a gente falar na linguagem de computador, você possui uma configuração única. Só que não pense que as suas habilidades são só para você, são só para você ganhar a vida, são só para você ter aquela dentro do seu trabalho, promoção dentro do seu trabalho. Deus deu as habilidades que você tem para você servi-lo. Em 1 Pedro 4 verso 10,
1 Pedro 4,10 diz: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem usando para se ajudarem mutuamente, transmitindo para aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. 1 Pedro 4,10, Bíblia Viva. Comece então a partir de hoje a usar as suas habilidades para Deus. Você tem habilidades, use-as para adorar a Deus. Terceiro, para a gente descobrir o jeito que você é e como você pode usar isso para o Senhor, você precisa se adequar ao seu temperamento. Eu já disse que você é um ser singular. Isso é fato científico. A gente poderia ficar só na Bíblia mostrando o quanto cada pessoa ela é única, uma obra-prima, uma obra de arte de Deus, com vários pontos que eu mostrei. Mas nós podemos ir além. Você sabia que a possibilidade de você encontrar alguém exatamente igual a você, e a Vanessa já encontrou, ela não foi a premiada, a sorteada, mas para você encontrar alguém exatamente igualzinho a você, a chance é de 1 em 2 trilhões 400 bilhões elevado à potência. Para você ter uma ideia, mas que número é esse? Para você ter uma ideia, se a gente fosse escrever esse número, seria necessário uma tira de papel com 60 mil quilômetros de zeros. Deus ele gosta de diversidade. Deus ele trabalha com pessoas únicas. Ninguém é igual a ninguém, graças a Deus. Em 1 Coríntios 12, verso 6 diz: Deus age por intermédio de homens, em maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge os seus propósitos mediante todos eles. 1 Coríntios 12, verso 6. Você tem um temperamento, e o seu temperamento é diferente dos outros. Deus ele faz com que o introvertido e o extrovertido, os que gostam de rotina e aqueles inovadores, os racionais e os emocionais, os que preferem trabalhar sozinhos e os que preferem integrar uma equipe, sejam usados por Deus para a sua glória. A Bíblia ela demonstra vários tipos de homens de Deus com temperamentos diferentes, e todos eles foram extremamente usados por Deus. Pedro, o sanguíneo, os filhos do trovão, Tiago e João, coléricos. Jeremias, o melancólico, chorão. Você conhece seu temperamento? O seu temperamento vai demonstrar como e onde você deve servir a Deus. Às vezes algumas pessoas estão tentando se encaixar. Sabe aquele brinquedo de criança que tem um triângulo, um círculo, um quadrado, e aí você vê a pessoa com o triângulo tentando enfiar no círculo, ou tentando enfiar e é nervoso porque não encaixa. O que você tem que fazer? Você tem que ver aonde você encaixa, aonde o seu temperamento está mais de acordo. Por isso é tão importante você também encontrar o seu temperamento. Quanto mais você entender isso, mais você vai se sentir motivado, produtivo. Deus ele não erra. Se ele te deu esse temperamento, é porque ele quer usar esse temperamento para a honra e glória dele. E não existe temperamento ruim, nem temperamento que não ama, nem temperamento melhor, nem... então o colérico é o de liderança? Não, eu já vi melancólicos que são líderes tremendos, e já vi coléricos destruindo a vida de um monte de gente, mandão, ditador, entende? Então a gente tem que tirar isso da nossa mente.
da nossa mente. Descubra qual a composição do seu temperamento, pois ela foi dada para você aprender a servir. E eu termino essa mensagem dizendo, para descobrir o seu jeito e como você pode usar tudo isso para servir a Deus, acredite que Deus usa suas experiências. Amém. De uma forma soberana, Deus tem usado as experiências da nossa vida para nos moldar para o seu serviço, para descobrir a melhor forma de servir a Deus. Você precisa considerar as suas experiências. Nós passamos por experiências familiares. Todo mundo nasceu numa família, e aí durante toda a sua vida, desde bebezinho de colo até os 5 anos, quando vai formando ali, quando você vai descobrindo o temperamento, 11, 12, quando vai a partir dos 11, 12, 13, quando vão se formando a ideia de princípios e valores, enfim. E aí você tem essas experiências familiares, experiências educacionais. Infelizmente nós não temos uma escolaridade que nós possamos confiar, mas são experiências que vão acrescentar no coração de cada um de nós, o tempo que você passa na escola, experiências profissionais. Aí você começa a trabalhar, e aí você começa a ter várias experiências espirituais. Quando você aceita Jesus, a partir daquele momento, você começa a ter experiências com Deus. Isso vai acrescentando cada vez mais na sua vida. Mas de todas essas, eu quero destacar para hoje à noite, para terminar a mensagem, as nossas experiências difíceis. Nós passamos por muitas experiências muito difíceis na nossa vida, árduas mesmo. E eu gostaria de destacar nessa mensagem que o momento difícil que nós passamos na nossa vida, aquele momento que parece o mais tenebroso da nossa história, aquilo que você nem gosta de lembrar, aquilo que você não gosta nem de comentar, as experiências mais dolorosas da nossa vida, a Bíblia nos incentiva a não ignorá-las, acreditar que elas foram permitidas por Deus para fazer você uma pessoa melhor, para que você consiga servi-lo melhor. E eu dou aqui apenas um exemplo, que é tiro e queda. Pense comigo, a sua vida é para contribuir, é para se colocar à disposição dos outros. Então pense, quem seria mais apto para consolar, para ajudar alguém que está passando pelo tratamento de câncer? Alguém que já teve, fale, a mesma coisa. Hoje nós conversamos com uma senhora e ela falou, eu fiquei abençoado pela forma com que aquela senhora disse que está com câncer de mama, fez a cirurgia e retirou, e agora começou a quimioterapia e depois vai começar a radioterapia. Eu vi ali uma sobriedade, um autocontrole, uma coisa assim como, eu fui no mercado e comprei arroz e feijão e depois eu vou fazer essa coisa, como se estivesse falando assim. Quando eu tive câncer, quando eu cheguei lá no shopping, sentei e olhei para minha filha, olhei para minha esposa e tinha dado positivo, não foi assim que eu me portei. Eu desabei, eu chorei feito uma criança. Mas aí quando eu ouvi aquela irmã falando hoje, eu sei como falar com ela. Não digo que se você nunca passou por isso, você não pode ser usado por Deus para ajudar outra pessoa. Mas quando você diz aquela frase, eu sei o que você está passando, porque eu passei a mesma coisa. É Deus dizendo, eu vou te usar na vida dessas pessoas. A Bíblia, ela declara em 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 4, Ele nos conforta em todos os nossos problemas. Eu estou lendo 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 4.
Ele nos conforta em todos os nossos problemas, de modo que podemos confortar a outros. Quando alguém estiver atribulado, seremos capazes de lhe dar-lhes o mesmo conforto que recebemos de Deus. Então acredite, experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que aconteceu com você no passado. Essa frase é de Aldous Huxley, um escritor que eu gosto bastante. O que você vai fazer com o seu passado? Não desperdice a sua dor. Por algum motivo Deus permitiu que aquilo acontecesse, para usar você agora para ajudar outras pessoas. E eu termino essa mensagem dizendo: você tem habilidades, você tem um cardápio de desejos no coração, você tem o seu temperamento, você tem as suas experiências boas e ruins. Tudo isso pode ser usado por Deus, se você for invadido pela presença de Deus na sua vida. E como isso seria possível? Você precisa assumir uma espiritualidade sadia. Você precisa se render a Cristo. A Bíblia diz que Deus dá dons espirituais, que são como que um presente de Deus a cada um de nós, no momento da sua salvação. Isso acontece quando você se rende, sem reservas, à vontade de Deus, crendo que Jesus é o único meio que pode te aproximar de Deus, através do arrependimento e da confissão dos seus pecados. E pelo raciocínio bíblico, só vai ser possível você começar a realizar tarefas, a agradar a Deus, depois que a presença dele for completa na sua vida. Então aí você vai ter condições, por meio dos dons espirituais, a se envolver em trabalho de ensino, serviço, socorro, todos aqueles dons espirituais daquele cardápio que a Bíblia nos dá. Servir realmente a Deus no maior sentido puro da palavra. E eu quero exortar a igreja para que você não continue enganando a si mesmo. Só a presença de Deus em você pode fazer com que você realize boas obras. Entenda um exemplo: Gandhi, lembra daquele hindu? Madre Teresa de Calcutá, Buda, são exemplos de pessoas que são destacadas no mundo como pessoas que são um padrão de servo. Mas eu digo, em toda a humanidade, boas ações, fazer alguma coisa, se não for diretamente de Deus e para Deus, não valeu de nada. Tudo que Jesus realizou, ele realizou baseado em 3 verdades. Primeiro, não faça nada que não seja a vontade do Pai. Segundo, tudo o que eu faço é por capacitação direta de Deus. E terceiro, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Amém. Você precisa se entregar a Jesus, estar perto de Deus, para que possa cumprir realmente aquela carreira que foi lhe proposta desde a fundação do mundo. Você foi formado para servir de uma forma tão única, de uma forma tão obra-prima, e você precisa admitir isso, começar com uma entrega total a Deus e decidir não viver mais para si mesmo, mas viver uma vida intensa para Ele. Decida isso hoje, e aí você vai experimentar os melhores dias da sua vida, vai invadir com certeza o seu coração de alegria por toda a eternidade. Amém? Amém. Pai amado, nós agradecemos, te louvamos, nos colocamos diante do Senhor, diante da palavra que nos foi enxergada.